pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Nocaute na Média, agora aí reta final, chegando à prova. Ai meu Deus, não, deixa o desespero pegar não, vamos lá, vamos fazer uma revisão aqui, nós vamos falar agora então de neurologia, vou falar com vocês também sobre infectologia e sobre psiquiatria, uma revisão rápida assim de principais pontos, principais tópicos, tá certo? Para esse momento aí no final, né, chegando aí, aproximando da prova. Então vamos começar com neurologia, tá certo? Meu nome é Eric. Então, ó, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre AVE isquêmico, né? O AVC isquêmico, AVC hemorrágico, cefaleia e demências. Então vamos lá, primeiro o AVC isquêmico. Quando é que nós vamos suspeitar de um AVC isquêmico? Naquele déficit neurológico súbito que tem uma duração de pelo menos 20 minutos. Né? Então as questões têm que dar essa pista para a gente poder suspeitar. Quando a gente tem um AVC isquêmico que está cometendo a artéria cerebral anterior, né, nós vamos ter o quê? Plegia, paresia, parestesia, de predomínio de membro inferior contralateral. Né? Então, a artéria cerebral anterior, membro inferior vai ser mais acometido e também podemos ter depressão vascular nesses casos. Já na artéria cerebral média, a gente vai ter o quê? Hemiparesia, plegia, hemiparestesia, contralateral de predomínio braquiofacial. Então, ao contrário da cerebral anterior, agora o predomínio é braço, né, e rosto, né, braquiofacial. Podemos ter também hemianopsia homônima, aí, e ainda com afasias, como a afasia de Broca, né, e a afasia de Wernicke. Afasia de Broca é aquela afasia motora, que a pessoa não consegue falar as palavras, e a afasia Wernicke é aquela de compreensão. Então, dependendo de onde foi acometido, né, se é um pouco mais posterior, né, esse acometimento vai ser vai dar uma afasia de Wernicke, se for mais anterior, vai ser um acometimento que vai levar a uma afasia de Broca. Né, a gente pode associar isso também com os ramos, né, assim, o ramo superior da artéria cerebral média a afasia de Broca e o inferior a de Wernicke. Tá certo? Muito bem, e agora, para a gente falar da artéria cerebral posterior, né, esse acometimento do AVC isquêmico com esse acometimento de artéria cerebral posterior, nós vamos ter o quê? Hemianopsia homônimo e cegueira cortical, então muitas questões relacionadas com parte, né, posterior do cérebro que tem a ver com a visão. Né? Agnosia visual, que é a incapacidade de reconhecer objetos, prosopagnosia, incapacidade de reconhecer rostos ou dificuldade em reconhecer rostos. Podemos ter também rebaixamento de nível de consciência e tetraparesia, dependendo desse acometimento. Diagnóstico propedêutico agora no AVC isquêmico, né? Então, muito importante, pegadinha de prova, às vezes aparece isso, glicemia capilar. A gente sempre tem que lembrar da glicemia capilar, porque a hipoglicemia pode acabar mimetizando um déficit neurológico focal. Tomografia, então, computadorizada sem contraste, né? Assim que o paciente chegou, eu tenho tomógrafo disponível, vou fazer tomografia computadorizada sem contraste, para poder tentar diferenciar se é um AVC hemorrágico ou pode ter uma lesão expansiva, né? Ou se realmente vai ser um AVC isquêmico. Lembrando que a TC de crânio, sem contraste, né, vai ser normal aí até 24 horas do evento. Após 72 horas, a gente já começa a ter formação de uma lesão hipodensa e após 10 dias, uma retração e atrofia dessa região. Lembrar também para a prova o NIHSS, né, que é essa escala de avaliação neurológica que a gente usa no paciente com AVC. É difícil das questões cobrarem tópicos muito específicos sobre isso, mas acho que é interessante saber quais que são, né, esses itens avaliados pelo NIH, né, que é nível de consciência. Então a gente tem as perguntas de nível de consciência, de orientação no tempo, comandos também para poder fazer essa avaliação. O melhor olhar para poder avaliar, né, se tem alguma paralisia do olhar, avaliação de campos visuais, paralisia facial, motor de membro superior, motor de membro inferior, ataxia, que tem a ver com a coordenação, sensibilidade, melhor linguagem na avaliação dessas afasias, disartria, extinção ou desatenção ou hemnegligência, né, que aqui a gente avalia também. No tratamento, aí, medidas gerais, o que nós vamos fazer? Controle de pressão arterial, né? A máxima aí de 220 a 120, né? E mínima de 140 por 90. Naqueles pacientes que são candidatos ao tratamento com trombólise, aí eu tenho uma média, né, um objetivo de PA, de pressão arterial que é um pouco mais baixo, de 185 por 110. Tratamento, nós temos que lembrar do AS e lembrar da estatina de alta potência, né? Então, se for disponível, né, uma atorvastatina, uma rosuvastatina, ótimo, né? Se não, nós vamos com a simvastatina mesmo, mas precisa de estatina e AS.
Lembrando que para trombólise eu tenho que avaliar se esse paciente tem critérios de exclusão e critérios de inclusão. Se eu não tenho critérios de exclusão e tenho critérios de inclusão, esse paciente pode ser então candidato a trombólise, que eu vou fazer com alteplase, 0,9 mg por quilo, aí no máximo de 90 mg. A gente faz 10% em bolos e 90% na próxima hora, né, em bomba de infusão contínua. Ok? Então, AVC isquêmico aí já foi, agora AVC hemorrágico. Quando é que nós vamos suspeitar de AVC hemorrágico naquele paciente com cefaleia súbita, diminuição de nível de consciência, né? Pode estar associado a algum evento emocional também, e o paciente que aparece com crise convulsiva. Né? O diagnóstico por imagem, aqui vai ser muito importante para a gente, vamos pensar agora primeiro naquela hemorragia, no AVC hemorrágico intraparenquimatoso, em que eu tenho um hematoma no tecido cerebral, que acaba fazendo compressão ali nas outras estruturas. Para isso eu preciso de um ATC sem contraste para essa avaliação, posso ter também ressonância magnética, que vai ser melhor para avaliar tronco encefálico, né? Mas nem sempre vai estar disponível. Como tratamento, preciso de monitorizar a pressão intracraniana, né, a PIC, e também avaliar, monitorizar a PA, né, suspendendo ainda anticoagulantes. Pressão arterial, então, por que eu tenho que monitorizar? Manter ela próxima ali de 140, fazer uma redução rápida após esse diagnóstico, porque se eu deixar esse paciente com a pressão muito alta, né, com essa formação desse hematoma dentro do crânio ali, né, esse hematoma vai aumentando se eu não controlar a pressão corretamente. E já o tratamento cirúrgico, que é a drenagem ou a craniotomia descompressiva, a gente vai indicar naqueles casos que eu tenho hematomas que são maiores do que 3 centímetros de diâmetro e que tenha também obstrução ventricular, né, compressão de tronco encefálico, hidrocefalia, e nesses casos preciso de tratamento cirúrgico. Já a hemorragia subaracnoide, o que é a manifestação clínica da subaracnoide? Né, uma cefaleia holocraniana súbita de forte intensidade. As questões elas trazem essa dica de a pior dor de cabeça da vida. Pode acontecer também, né, a abertura do quadro com crise convulsiva. Lembrando do vasoespasmo, que é aquela complicação clássica da hemorragia subaracnoide aneurismática, né, quando rompe o aneurisma ali, né, e a gente pode ter, ter esse evento, né, que é esse vasoespasmo dos vasos cranianos, né, intracranianos, né, podendo levar até outros casos de isquemia. Prevenção, nimodipino, já foi cobrada em algumas questões também. Agora, TC de crânio aí sem contraste, vai ser o mais importante para a gente fazer essa avaliação, né, que aí eu vou avaliar se eu tenho hemorragia subaracnoide, né, por aneurisma. Então, onde é que está esse aneurisma? Preciso de uma angiografia para poder avaliar onde que ele está e definir se vai ser feito o clampeamento desse aneurisma ou tratamento endovascular, ok? Vamos agora para cefaleias, né? Principal que mais aparece em questões é enxaqueca, né? Enxaqueca ou migrânia também, que o quadro clínico clássico assim da enxaqueca, né? Essa localização, né? Uma dor geralmente unilateral, até 70% dos casos, né? Pode ser ainda bifrontal, pode ser global, mas geralmente unilateral. Uma dor que é crescente, né, no início, vai se tornando assim moderada a forte, então é uma dor que chega a ser uma dor moderada a forte, né? Tipicamente é descrita como pulsátil, latejante, né? E que piora com atividade física. A gente pode ter ainda associado náusea, vômito, fotofobia, fonofobia, podemos ainda ter aura associado, né? Para o tratamento da crise aguda, lembrar dos analgésicos simples, né? A gente começa básico ali com medicamentos simples, analgésicos simples, dipirona, paracetamol, né? Evoluindo aí para anti-inflamatórios não esteroidais, né? Ergotamina e triptanos, e lembrar de evitar os opioides, que eles podem piorar. Tratamento profilático, né? Considerar então naqueles casos que a gente tem mais de 4 crises ao mês, esse número não é muito um consenso assim, na literatura, mas 4 é um número bom assim, de definir, né? Se já tem mais de 4, provavelmente vai precisar sim. A gente pode usar em várias classes, como beta-bloqueadores, né, antidepressivos, anticonvulsivantes, né, tem os antagonistas também do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, que são imunobiológicos, e toxina botulínica também pode ser utilizado, né? Então, várias classes com efeitos colaterais diferentes que a gente vai ter que escolher aí de acordo com o perfil do paciente, né? Entendendo que o paciente que está bradicárdico, eu não vou usar o beta-bloqueador, né? O paciente que está tentando perder peso, né, que é paciente que já é obeso, eu não posso usar uma amitriptilina, uma nortriptilina, né? Então, lembrar que nas questões de enxaqueca, às vezes é cobrada essa indicação avaliando o que é o efeito
colateral daquela medicação que a gente vai querer evitar. Se eu tenho, né, na cefaleia sinais de alerta ou um exame neurológico alterado, eu preciso fazer exame de imagem no intuito de tentar descobrir se essa cefaleia ela é primária ou secundária, né? Se eu estou suspeitando, tem alteração neurológica ali no exame neurológico, eu vou pensar que pode ser uma cefaleia secundária. Então aí eu preciso fazer o exame de imagem para poder identificar que a cefaleia pode ser, nesse caso, um sintoma e não uma doença primária, né? Então ela vai ser secundária a alguma outra coisa, como meningite, hemorragia intracraniana, neoplasia, né, intracraniana também, arterite temporal, glaucoma. Então preciso fazer uma avaliação mais aprofundada desse paciente. Tá certo? Vamos falar agora de demências. O que é o quadro clínico típico das demências mais comuns, né? Então, a demência de Alzheimer, né? Na doença de Alzheimer, é um prejuízo principalmente da memória episódica. Geralmente, vai acometer aqueles pacientes mais idosos, ali, né? Perto de 70 anos. Demência vascular, a gente tem um prejuízo em degraus, então, assim, a cada AVC, esse paciente perde alguma capacidade, né? Então, geralmente, as descrições das questões vão falar que assim, esse paciente não tinha um quadro clínico, né, compatível com demência, teve um AVC e aí ficou dependente, teve outro AVC, ficou mais dependente. Então, essa piora nesse prejuízo aí que é em degraus. Já a demência por copos de Levy, a gente vai ter alucinações visuais que são muito vívidas, descrições muito detalhadas, uma cognição que é flutuante, então parece que tem momentos que melhoram, momentos que pioram, e esses pacientes também cursam com parkinsonismo. Mini exame do estado mental é um teste que a gente pode fazer na consulta mesmo, né, que tem uma pontuação aí de até 30 pontos, para poder avaliar, e avalia diversos domínios da cognição, né? O objetivo, né, é fazer uma triagem, então ele não é um teste de diagnóstico, mas é um teste de triagem para a gente avaliar se existe algum declínio cognitivo. Geralmente, né, esse teste a gente faz um ajuste, né, do nível de corte dele pela escolaridade, né, mas menos do que 18 pontos, aí já independente da escolaridade, já é um teste alterado. E o que nós precisamos ainda avaliar no paciente idoso que tem prejuízo cognitivo? Precisamos avaliar, né, hipotireoidismo, hipovitaminose B12, né, sorologias, aí, neurocífilis, né, HIV, que são outras causas também de prejuízo cognitivo. Então não é só pensar que é uma doença neurodegenerativa, né, que é uma demência vascular, mas né, uma demência de Alzheimer, mas também que pode ter outros componentes associados que precisam ser avaliados. Ok? Vamos para a parte agora de infectologia, né? Esses dois temas aí que são os mais importantes, né? Aí de HIV, tuberculose, que aparecem muito nas questões. Vamos lembrar do HIV, ferramentas diagnósticas que a gente tem no HIV. Então, nós temos aí os imunoensaios, como os testes do tipo ELISA, testes complementares como Western blot, imunoblot, né? A contagem de carga viral, né? E os testes rápidos aí, sejam séricos ou sejam em saliva. Como é que nós vamos usar esses testes para poder fazer diagnóstico? Então, eu preciso de um teste de triagem, mais um teste complementar que sejam positivos, ou 2 testes rápidos positivos, eu também já posso fazer esse diagnóstico. PrEP ou PEP, né? Então, temas aí também que podem aparecer nas questões, né? São medidas que nós vamos utilizar, né, relacionadas com essa exposição ao risco, né, de ter, né, de contrair o vírus. Né? Então, a gente vai falar em PrEP quando for antes da exposição ao risco, né, de PrEP, preparação, né, como se fosse assim, né? E após a exposição a esse risco, a gente vai falar em PEP. Né? Então, a PEP, a gente tem exposição ao risco, e eu preciso saber agora como é que eu evito a instalação viral. Então, eu tenho 72 horas para poder administrar a PEP, é uma urgência médica. As indicações vão ser naqueles casos em que eu tenho um paciente que não é reagente, e uma fonte, né, que é reagente, aí seja um teste rápido, né, ou uma fonte que um status que é não identificado, uma fonte que não quis fazer o teste, né, não conseguimos encontrar essa fonte, né, então nesses casos eu vou ter a indicação de fazer a PEP. Já a PrEP, né, é o uso diário e ininterrupto de 2 medicações, então eu vou usar as medicações antes da exposição ao risco, então é o uso contínuo dessas medicações que vai ser recomendado aí para alguns grupos prioritários, né, como gays e homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e parceiros sorodiferentes também para o HIV. E agora, quando a gente fala de AIDS, né, a definição de AIDS pela OMS é a presença do CD4
abaixo de 200 células por milímetro cúbico, ou alguma doença oportunista. São diversas doenças oportunistas que a gente tem, é quase um desespero tentar estudar esse tema todo. Não tem como, a gente tem sempre que ver o que é o mais comum. Então, lembrar que pode ter HIV, AIDS ali na jogada, na questão. Quando a gente encontrar um caso que fala de pneumocistose, de candidíase esofagiana, candidíase de vias respiratórias, tuberculose, neurotoxoplasmose, criptococose e neoplasias do sistema nervoso central. Então, às vezes as questões podem trazer alguma coisa que deixa implícito, né, a questão do HIV, da AIDS acontecendo, porque a questão já te dá uma doença oportunista. Agora, para a gente falar de tuberculose, né, vamos lembrar que a tuberculose, a etiologia é o Mycobacterium tuberculose, o bacilo de Koch, né, que é esse bacilo álcool-ácido resistente. A gente pode ter na TB primária uma apresentação como paucibacilífera, que geralmente ela é autolimitada, né, uma clínica assim, de sintomas inespecíficos, febre baixa, tosse seca. Às vezes as questões podem trazer como assim, uma gripe prolongada, uma pneumonia que não está respondendo aos antibióticos, né, e nesses casos a gente vai ter uma adenopatia hilar ipsilateral. Né, é muito comum de encontrar isso aqui, opacidade única em lobo superior direito. Ouviu aquela opacidade em lobo superior direito ali, pode ter tuberculose aqui nessa jogada. Diagnóstico da tuberculose, nós podemos usar aí estudo bacteriológico, a baciloscopia, o PCR para tuberculose, cultura para micobactérias e também o teste rápido. Do estudo bacteriológico, né, que é o BAR, que a gente fala, então é um estudo que tem assim, baixa sensibilidade, a gente precisa de mais de 2 amostras para poder tentar melhorar essa sensibilidade, né, e eu posso fazer em outros materiais, em líquido acítico, líquido pleural, líquido cefalorraquidiano, e a cultura vai estar indicada em alguns casos em que eu tenho uma baciloscopia negativa, tenho dúvidas se tenho tuberculose resistente, formas também extrapulmonares, para eu poder entender um pouco melhor dessa micobactéria. O teste rápido, né, também chamado de GeneXpert, né, é um PCR em tempo real, que ele vai procurar o DNA do Mycobacterium tuberculose, né, e avalia também a presença desse gene, RPOB, né, que é o gene da resistência à rifampicina, né, que faria parte aí do tratamento da tuberculose. Um raio-x suspeito para tuberculose é aquele que eu encontro cavitação, que eu encontro nódulo ou massa, consolidação, processo intersticial de aspecto miliar, derrame pleural, alargamento mediastino. Então, são muitos itens ali que a gente tem que ter uma alta suspeição. Se eu tenho um caso suspeito, uma história suspeita, uma radiografia suspeita, eu estou autorizado a fazer um tratamento empírico. E se eu tiver uma baciloscopia negativa ainda, aí eu vou fazer, né, cultura desse caso, mas posso começar a tratar, considerando a clínica, que é muito suspeita. E a gente tem na TB pós-primária, aquela TB que ela é multibacilífera, né? Então aquela forma crônica, aquela forma transmissível no adulto principalmente. Né? É muito comum dela aparecer por uma reativação, com uma supressão imunológica, ou reinfecção, que é um novo contato com a micobactéria. Geralmente esses pacientes são oligossintomáticos, tosse crônica, febre vespertina, perda de peso, sudorese noturna, né? Não tem tantos sintomas assim respiratórios, floridos, né? E pode aparecer hemoptise também. É aquele típico caso, né, na TB, a TB pós-primária, né, o típico caso que aparece em filmes, né, que a pessoa, né, principalmente aqueles filmes que mostram as pessoas assim no final do século XIX, início do século XX, né, que aí tosse num lencinho, sai sangue, né, geralmente é tuberculose nesse sentido, né. Tudo bem. E para o tratamento, então, os medicamentos que são antituberculose, que nós podemos usar, né, então vai ser rifampicina, isoniazida, mas podemos usar ainda a pirazinamida, o etambutol, streptomicina, o levofloxacino e a terizidona. O tratamento, que é o esquema básico para adultos e adolescentes, vai ser com RHZE ou RIPE, né, RIP, que é rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol durante 2 meses, seguidos de 4 meses com rifampicina mais isoniazida. Tá certo? Vamos agora para a parte então de psiquiatria, revisão aí, né, para esse nocaute aí na média. Então, o que nós vamos falar aqui sobre transtornos de humor e transtornos de ansiedade. Começando com transtorno de humor, vamos falar de transtorno depressivo maior, que é quando eu tenho a presença de sintomas depressivos por pelo menos 14 dias, preenchendo esses seguintes critérios.
A gente tem os critérios maiores, né, que é um estado, um humor deprimido, uma tristeza frequente, né, que é sentir-se deprimido ou triste a maior parte do tempo. A anedonia, que é o interesse diminuído ou perda de prazer para realizar as atividades da rotina. Então, as coisas que a pessoa gostava de fazer e não está fazendo mais, não tem mais interesse em fazer. Lembrando que na infância e na adolescência, a gente pode não ter esse humor deprimido evidente. A gente pode ter muito mais um sintoma de irritabilidade do que propriamente de tristeza, né? E de critérios menores, a gente tem aí perda ou ganho significativo de peso, distúrbio do sono, seja insônia ou sonolência muito importante, agitação ou lentificação, fadiga ou perda de energia, sensação de inutilidade ou de culpa excessiva, dificuldade de concentração e ideias recorrentes relacionadas à morte ou relacionadas ao suicídio. Preciso de ter todos esses critérios? Não preciso. Basta eu ter um critério maior e 4 menores, ou ter 5 critérios menores. Se eu tenho sintomas psicóticos, né, que podem estar presentes nos quadros depressivos, e observem que isso não é um critério, né, ter sintoma psicótico não é critério para depressão, mas pode estar presente. Aí eu, geralmente é o que a gente chama de uma depressão, então, com sintomas psicóticos, né? Geralmente são depressões mais graves, mas não precisam ser, né? Hoje a gente já sabe que não precisa ser todas graves, né, mas a gente já considera como uma depressão com sintomas psicóticos. E a depressão pós-parto é aquela que vai surgir ali com sintomas até 6 meses após o parto. É um fator de risco para outros transtornos psiquiátricos, para novos episódios de depressão, né? E o tratamento durante a lactação e a gestação acaba sendo com a preferência para a sertralina. Então, se a gente tem um transtorno depressivo maior que é leve, eu posso tratar com psicoterapia e atividade física. Se já é moderado, eu vou precisar de associar medicação. Se é grave, aí talvez eu vou precisar de avaliar a internação pelo risco, né, de morte a esse paciente. Eu avaliar, inclusive, a eletroconvulsoterapia também, como parte do tratamento. Primeira linha de tratamento são aqueles medicamentos antidepressivos, né? Podem ser imaus, decíclicos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina ou ainda os tetracíclicos, né? Com preferência para os ISRS, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, e para aqueles que agem ali em serotonina e noradrenalina também, né? Como adjuvante, a gente pode ainda associar a bupropiona, podemos associar ainda o lítio. Já o transtorno afetivo bipolar é aquele transtorno que eu tenho dois polos, como o próprio nome está dizendo, né? Só que um polo é um polo de depressão e o outro polo vai ser de mania ou de hipomania, né? Então, assim, pensando no humor como um gráfico, né, a gente vê que assim, a depressão, o humor está lá para baixo, e a mania, a hipomania, a gente tem um humor muito mais alto, né, do que o normal. A hipomania, menos do que na mania. Na mania a gente vai ter hiperatividade, altivez, irritabilidade, fuga de ideias, pouca necessidade de sono, né? Então, às vezes, é o paciente que não está dormindo em casa, né? Que não fica a noite inteira fazendo alguma coisa, não consegue prestar atenção no que ele está fazendo, tem compulsão por realizar alguma atividade, né? Pode ter sintomas psicóticos, aí, delírio, alucinação, e também comportamento de risco, uma vez que ele às vezes acha que ele é um super-herói, que ele acha que, né, que ele é invencível, que ele tem essa altivez, né? Acha que ele está acima de qualquer outro risco, pode acabar assumindo algum risco. Já a hipomania, a gente tem sintomas semelhantes à mania, porém sem sintomas psicóticos, né? E com sintomas que geralmente são de menor intensidade e menor duração também. E por causa disso a gente faz essa diferenciação, né, do transtorno afetivo bipolar do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 são aqueles pacientes que têm episódios de mania, né? Pode ser que teve episódio de depressão em algum momento, né? E pode ser que não teve episódio de depressão ainda, mas já teve episódios de mania, então já é um TAB tipo 1. Já aqueles que têm, né, episódios de hipomania e de depressão, né, sem episódio de mania, esses são os pacientes do TAB tipo 2. O tratamento vai ser com estabilizadores de humor, que vão atuar aí na fase depressiva, antipsicóticos e lítio, que podem atuar na fase maníaca. Lembrando que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, se eu não tenho para esse paciente, né, uso de lítio, uso de antipsicóticos, esse paciente, esses medicamentos podem acabar fazendo esse paciente fazer a virada maníaca. Então eu tiro ele da depressão e coloco ele na mania, né? Então eu crio outro problema, né? Então eu tendo a evitar esses medicamentos
né, no início desse tratamento para os pacientes que têm transtorno afetivo bipolar. Ok? Vamos agora para transtornos de ansiedade, né? Vamos falar aqui, ó, nós temos transtorno de ansiedade generalizada, do transtorno do pânico, né? Fobia social, fobias específicas. Vamos falar do transtorno de ansiedade generalizada, né? Em que é aquele transtorno em que nós temos uma ansiedade, uma preocupação excessiva que vai ocorrer em maior parte dos dias, né? Pelo menos 6 meses, né? Com dificuldade em controlar essa preocupação. Então, isso tem que estar causando sofrimento para esse paciente, né? Na infância e adolescência, a gente pode observar isso, né? Com assim, uma maior preocupação com o rendimento escolar, um rendimento esportivo, com a pontualidade, né, nas atividades em classe. Eu tenho que ter, né, pelo menos 3, né, para adultos, né, pelo menos para crianças, um desses critérios, que são inquietação ou sensação de estar com os nervos, a flor da pele, né, fatigabilidade, dificuldade de concentrar-se ou aquelas sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono. Pode estar associado ainda com outros transtornos, né, o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, né, pode estar associado com depressão, transtorno do pânico, fobia. É mais frequente em mulheres, né, e está relacionado a um maior risco e mortalidade cardiovascular também. Alguns diagnósticos diferenciais que a gente tem: hipertiroidismo, né, hipercortisolismo, hiperparatiroidismo, asma, doenças cardíacas, o uso de psicoestimulantes e abstinência também de álcool, abstinência de benzodiazepínicos também podem dar sintomas semelhantes. Para o tratamento, vamos lembrar da psicoterapia, com a terapia cognitivo-comportamental, que é o que a gente mais tem evidência, mas também ansiolíticos, antidepressivos, do tipo ISRS, são aí primeira linha. Posso utilizar ainda como adjuvante benzodiazepínicos ou os gabapentinoides, né? No início assim, desse tratamento, esses medicamentos adjuvantes podem ser bons, né? Porque eles levam algum tempo até que os ISRS tenham efeito, aí algumas semanas, até que eles comecem a fazer efeito. Então, até lá, os benzodiazepínicos ou gabapentinoides são uma alternativa mais rápida, né? Mas que eu tenho que tentar evitar esse uso prolongado, porque eles geram tolerância e podem gerar também dependência. Ok? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Reta final, chegando na média. Bons estudos aí para todo mundo. Muito obrigado.